voltando a falar de endometriose, né? Então a gente abriu a discussão falando de endometriose e agora a gente vai voltar para esse tema. Então eu queria começar o nosso caso clínico. Olá, doutora Catiane, sou Débora, tenho 40 anos, sou casada com o Gustavo e há 1 ano e 3 meses eu tento engravidar. Já fiz de tudo, já procurei todos os profissionais e sempre me falam que tá tudo certo. E de fato, tô desesperada. Nunca engravidei, nunca tive nenhum problema, nunca fiz nenhuma cirurgia. Inclusive, eu e o Gustavo, nós somos super saudáveis. Inclusive, ele até se adiantou. Ele fez um espermograma, que deu tudo normal também. Em relação à minha menstruação, tenho uma menstruação um tanto quanto normal, acho que eu estou um pouco acostumada com isso. Tenho uma menstruação com fluxo de 7 dias. Tenho uma dor ali importante, numa escala de 10 eu tenho uma dor ali de 9. Então eu tenho que tomar alguns analgésicos ali nos 3 primeiros dias, enfim, então essa dor, ela incomoda. Eu tenho uma dor também na hora de defecar, no momento que eu tô menstruada. E a dor que mais me incomoda, de fato, é a dor na relação sexual. E por isso, eu até evito algumas posições, porque de fato isso me incomoda muito. E eu tenho relação com frequência, né, de 3 a 4 vezes por semana. Então essa questão da ovulação é uma coisa que eu tô sempre atenta, faço testes, não por aqueles aplicativos, pelas farmácias, para não perder nenhuma oportunidade, porque de fato isso é algo muito importante para mim, para meu companheiro. Mas de fato, a gente tenta e não consegue, tá? E aí no último ultrassom que eu fiz, apareceu um cisto de 7 centímetros. Ele sempre tá presente nos meus exames, hora maior, hora menor, mas ele sempre tá ali. E parece que inclusive tá até afetando os meus rins. E eu também fiz uma aquele exame das trompas, e também deu tudo normal, tá? Quanto à minha alimentação, eu não cuido muito dela, não tenho muito critério, tá? Inclusive, eu tenho um pequeno vício em café e eu tomo uma quantidade bem excessiva todos os dias, assim. E eu queria entender se isso prejudica, enfim, e o que fazer. Me ajude, por favor. Então, esse é um caso também muito emblemático, né, nos nossos consultórios ginecológicos, principalmente, né, que nós somos os que recebem primeiro, às vezes, essas pacientes. E eu queria pedir para a Mônica comentar um pouquinho esses sintomas que a paciente acabou de falar, né? Se a gente tem alguma correlação deles em pensar em alguma doença específica, na endometriose, se tem algum compartimento que tem mais associação com esse tipo de queixas que a paciente trouxe ou não. Queria que você falasse um pouquinho do caso. Uma coisa que eu sempre converso com a paciente é a questão que nós, como médicos, a gente sempre faz a nossa parte, mas o mais importante é ela também contribuir para a melhora dos sintomas dela. Então, assim, ela começa fazendo a dieta, né? A dieta anti-inflamatória. E em relação aos sintomas que ela tem, provavelmente uma dispareunia de profundidade, ali que ela falou, né? Então, isso leva muito a pensar na questão da endometriose. E aí, enquanto ela vai fazendo a dieta, eu sempre oriento a paciente a fazer o rastreio da endometriose, né? Orientando sempre um mapeamento por ultrassonografia e ressonância, né? Tendo visto que a ultrassonografia, ela avalia muito bem doença central, que seria bexiga, útero e intestino, né? E a doença lateral, que seria mais identificada pela própria ressonância. Em relação a essa, eu tenho experiência em consultório, quando a paciente tem, mesmo com essas endometrioses assim, um pouco mais avançada e tudo mais, aquela paciente que faz a dieta corretamente, é impressionante a melhora que elas têm, né? Então, a questão até da fertilidade dela, isso ela vai ajudar a desinflamar a pelve com a própria dieta e o sintoma ali da dispareunia dela, eu acho que se não melhora, né, que provavelmente como ela tem um endometrioma, né, porque ela está um cisto já há uma larga data ali, provavelmente um endometrioma, aí teria que, nesse caso, eu acho que partir mais para a questão cirúrgica, tem que sempre também tendo em vista que essa é uma paciente que ela tem desejo reprodutivo, né? Então é importante sempre também dosar o antipleuriano, tudo, né? E discutir bem com a paciente o caso. E Marcelo, tendo nesse ponto de vista que a paciente traz, até como primeira queixa a infertilidade, né? Essa dificuldade de engravidar que ela e o esposo têm.
e fala que já tem alguns exames, mas será que a gente precisa complementar mais alguns exames do que ela já nos relatou? Ela falou do menstero-salpingo, falou desse cisto de ovário que sempre está ali na ultrassom dela, que o marido dela tem um espermograma normal. O que mais que a gente tem que complementar e quais são as principais hipóteses para esse caso? Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiro de tudo, o que mais nos preocupa é a idade da paciente, né? Paciente de 40 anos que não está conseguindo engravidar. Infelizmente, isso tem sido a nossa rotina no consultório, na clínica de reprodução, né? Eu sempre costumo dizer, tanto para os alunos como para as pacientes, a gente vai e volta, a gente busca exames e a gente vai sempre cair no fator principal, que é a idade feminina, né? O antimileriano vai nos ajudar, mas numa paciente de 40 anos, né, por exemplo, protocolos de indução, é uma paciente que, independente até do seu antimileriano, a gente já vai fazer dose máxima de indução de gonadotrofina, né? Não resta dúvida de que você não pode perder tempo com essa paciente, né? Na nossa anamnese, é lógico que ela já nos falou, mas no consultório a gente sempre tem que ter essa lembrança, né? Se eu tenho endometriose, vai responder em torno de 30%, 35% das mulheres inférteis, e se você associa com um sintoma dor, 70% pelo menos aí vai ter endometriose. Então a gente sempre tem que estar muito ligado nessa doença. E aí, se ela fosse na primeira consulta para o especialista de reprodução, enfim, com certeza a gente iria solicitar aí ultrassom de mapeamento, para a gente ter uma ideia, e até para falar de prognóstico para ela, né? Além do antimileriano, pedir ultrassom de mapeamento, né? Para a gente poder ver o que eu vou fazer, o que eu vou propor para essa paciente. Eu sempre digo para as pacientes, os exames vão nos dar um norte, Sim. mas a resposta eu só vou ter ali no laboratório. E muitas vezes a gente fala de antimileriano, a gente está falando de quantidade, a gente não está falando de qualidade. Então, quando eu faço a punção dessa paciente, às vezes eu tenho até um número de folículos bem bacana. Quando eu faço a aspiração, a gente vai ter muitos folículos vazios, ósseos de qualidade inferior, e às vezes, eventualmente, uma paciente dessa, eu vou precisar fazer o que a gente chama de, às vezes, a depender da queixa de dor dela, se for uma coisa mais urgente, um procedimento cirúrgico, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer 2 estímulos no mesmo ciclo, que é o dual stim, para a gente tentar otimizar essa resposta e retornar para os cirurgiões para aí melhorar a qualidade de vida dessa paciente, para pensar numa transferência embrionária depois, né? Não resta dúvida que ela tem que ser dado esse diagnóstico de endometriose para essa paciente, não resta dúvida, e a partir daí traçar as estratégias de tratamento para essa paciente. E aí ela falou no final, né? Ela deu a entender que tem alguma coisa nos rins. E aí falou desse cisto de 7 centímetros. Eu queria falar com o Rafael, assim, qual é essa correlação, né, do endometrioma e desse compartimento lateral, e se é possível aí um acometimento ureteral associado? Primeiro, boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Não é um achado muito frequente, assim, de a gente ver uma hidronefrose uma monta importante nos pacientes com endometriose, do ponto de vista de exclusão renal ou outras coisas mais, vamos dizer assim, mais graves. Mas acometimentos mais leves, algumas queixas de dor lombar, alguma coisa desse tipo, a gente vê até frequentemente, a gente troca até algumas figurinhas. A avaliação tem que iniciar com um exame de imagem, basicamente com ultrassom, para a gente ver se tem uma hidronefrose, alguma coisa do tipo. E tendo comprometimento da função renal, talvez algumas vezes intervenção cirúrgica ou alguma coisa minimamente invasiva do ponto de vista endoscópico. A avaliação inicia realmente com ultrassom, mas a gente pode lançar mão também em tomografia, contraste, urotomografia com contraste, e algumas vezes até pielografia e ureteroscopia. Quanto à cintilografia, é um estudo importante para a gente ver a função renal, mas isso é importante também, é importante frisar que a cintilografia só deve ser lançada à mão se o rim estiver desobstruído, né? Porque a gente tem que ter se a gente tiver uma cintilografia com o rim obstruído, ou seja, a gente não passar um duplo J antes, já chegando a um ponto mais lá na frente da discussão, a gente vai ter um exame meio que falseado. A gente pode dar uma baixa função renal, mas ele não está em pleno funcionamento porque ele está de fato obstruído. Então, a avaliação da cintilografia, idealmente, é após desobstrução renal.
Então, desobstrui, a gente avalia essa questão da função renal e depois a gente pensa no que vai fazer do ponto de vista cirúrgico. Do ponto de vista cirúrgico, a gente pode, tendo uma função renal boa, né, a gente tende, a ideia realmente é preservar o rim, e aí as técnicas vão variar de ureterólise até reimplante, ureteroanastomose, vai depender caso a caso. Eu queria chamar aqui a Renata para apresentar o exame de imagem. Boa tarde para todo mundo. Como eu falei de manhã, né? Aqui a gente está colocando as imagens mais direcionadas do caso, já que o ultrassom é um exame dinâmico, não daria para eu colocar todo o exame, tá certo? Então, aqui vou colocar as imagens desse caso. Era uma paciente que como ela já tinha vindo, né, até com a definição de que ela tinha um cisto no ovário, e realmente, quando a gente vê aqui no ovário esquerdo, tem um cisto volumoso, de mais ou menos 7 centímetros de maior diâmetro. E aí, o que é importante aqui? Nessa imagem, a gente vê esse cisto, quem não está habituado com a imagem, né? Esse cisto aqui de conteúdo espesso, hipoecogênico. Bem ao lado, né, a gente vê já um cisto simples, que seria um cisto folicular. Então, o que é importante? Além de colocar as dimensões, né, é interessante também a gente falar do remanescente ovariano, porque a paciente, como foi dito, né, ela tem o desejo de gestação. Então, é uma queixa dela. Então, normalmente, eu coloco nos meus laudos, né, até para o colega Festileuda já ajudar também um mapeamento, coloco a quantidade de folículos e também, aqui a gente pode ver nessa porção mais inferior, medial, o parênquima ovariano remanescente. Coloco até uma porcentagem de quanto seria afetado e o quanto seria parênquima saudável, né? Pode passar aqui. Pronto, aí aqui um vídeo mostrando também desse caso, dessa paciente. Então, mostrando também o endometrioma, vocês vão ver. E o que é interessante aqui, né, eu trouxe o vídeo exatamente pelo aspecto dinâmico do ultrassom, é mostrar que tem uma parte de um tecido hipoecogênico infiltrativo, já vou mostrar, de aspecto infiltrativo, né, levando ali para a região retrocervical. Pronto, pegou aqui, gente. Pronto, vocês vão ver aqui, ó, o ovário esquerdo, né, o remanescente, como eu falei. Então, vendo aqui esse tecido hipoecogênico, né, fibroso, bem aqui para a região retrocervical e para a vagina, né? Essa paciente tinha dor de dispareunia. É importante também a gente escutar a paciente, né? Ela tem dor em algumas posições, normalmente uma posição de 4, ela tem bastante dor por conta também dessa lesão, né, mais posterior ali, e também na topografia do ureter esquerdo, e aí corrobora quando a gente vê lá nas lojas renais, né, aquela hidronefrose, e é isso que ela tinha de achado de ultrassom, tá certo? A gente pediu a ressonância também, pensando no compartimento lateral, então já é uma rotina nossa, quando tem compartimento lateral associado, como a Mônica falou, associar a ressonância como um avaliador mais adjuvante, né, que vai nos ajudar ali, principalmente se há uma indicação cirúrgica. A imagem, a gente vê o achado semelhante ao ultrassom, né, esse volumoso cisto do ovário esquerdo, um aspecto típico do endometrioma. A gente vê essa mudança de sinal aqui no T2, então ele escurecendo, então a gente chama isso de um shave, né, como se fosse um degradê, mostrando várias fases de oxidação da hemoglobina em vários ciclos menstruais da paciente. Então, pequenos sangramentos formam esse aspecto que ajuda muito a diferenciar, por exemplo, de um cisto hemorrágico, né? Que a Renata mostrou também no ultrassom, espessamento no compartimento posterior, principalmente na região dos ligamentos útero-sacros. Pode passar. É um corte axial, mostrando que o endometrioma ocupava bastante essa loja ovariana esquerda, indo até a parede pélvica. Isso a gente sabe também o trajeto, onde é o trajeto junto do trajeto do ureter esquerdo. Nesse caso estava colado com o ovário, a gente nem conseguia muito delimitar nesse exame. Aqui mostra um T1, que é o que a gente costuma ver, a gente usa muito isso aqui, um T1 com saturação de gordura, tanto para ver o componente hemorrágico no endometrioma, como atrás daqueles pequenos focos hemáticos, né, os pequenos focos que a gente vê no paciente com endometriose. Pode passar? Acho que é isso, a cavidade uterina normal, não tinha nenhuma alteração, o ovário esquerdo com apenas um cisto folicular, um ovário de aspecto habitual. Esquerdo não, direito, desculpa.
mostrando também essa mesma imagem aqui no corte sagital e o espessamento na região do compartimento posterior, região retrocervical, fórnix vaginal posterior. Acho que é isso. Obrigada. E aí a gente sabe que o endometrioma ele é um marcador, né, de doença profunda. E eu queria perguntar para o Luiz Flávio, assim, por que ele é um marcador, né? Qual é essa fisiologia dele, assim? Como ele surge? Por que a gente diz, ele é um marcador de doença profunda? Por que tem tantas fases, né, do sangue ali em sua cavidade, né? Por favor, Luiz. Obrigado, Cátia. Inicialmente, eu queria te agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui em Fortaleza, cidade fantástica, turma maravilhosa. Orgulho de vocês, tá? Indo ao encontro do que você está dizendo, eu acho que, assim, só na história inicial dela, quando fala do endometrioma, ela cita a questão do rim, a gente não só pensar na doença profunda, e sabendo que da doença profunda, a questão posterior, no compartimento posterior, ela que tem a dispareunia de profundidade, existe um risco, a depender do tamanho, aí, de 10% de acometimento ureteral. Infelizmente, os ultrassons de rotina não diagnosticam a endometriose, mas a endometrioma com a hidronefrose, que no ultrassom de abdômen total é relativamente simples de ser visto, não por mim que não sei fazer, mas por quem está habituado a fazer, tem que acender um alerta para todos nós. Ela relativamente minimiza os sintomas dela, e pode ser a percepção individual de dor, mas a gente tem que atentar a isso, porque existem algumas urgências no oferecimento do tratamento a ela, da questão de fertilidade e, principalmente, a meu ver, a questão do ponto de vista urológico. Mas o porquê de tudo isso, principalmente desse sinal de marcador profundo, é a origem da grande maioria dos endometriomas. A grande maioria dos endometriomas é originado por focos que estão no folheto posterior do ligamento largo ou na parede posterior do útero, onde os ovários vão se aderir, ou seja, então já vem de uma endometriose prévia, e ali, por descamações subsequentes, vão rechaçar esse parênquima ovariano, deixando mais ou menos como uma espécie de um cálice de vinho. Por isso que também os endometriomas, na sua grande maioria, têm a chamada pseudocápsula, porque parte dessa cápsula não é do ovário, e sim de um tecido adjacente, ou peritônio, ou parede posterior do útero, o que também justifica a aderência dele nessa região, o achado dos kissing ovaries quando bilateral, e também da drenagem do cisto na sua mobilização cirúrgica, na primeira mobilização cirúrgica. Então, respondendo à sua pergunta, é a origem dos principais tipos de endometrioma, que são a forma cística. Existem outros acometimentos ovarianos, que é a forma superficial, e também tem outras que são metaplasias de cistos de inclusão, que formam a forma intraparenquimatosa, que aí vai representar por volta de 10% das apresentações. Então, sabendo que o endometrioma, em sua maioria, tem uma origem extrínseca, a gente tem uma relação muito intensa, tanto com a parede lateral, né, que invade ali aquela fossa ovariana, e às vezes a gente tem até cometimento de nervos, como obturador, por exemplo, quando a lesão infiltra mais ureter, mas também tem de lesões intestinais, né? Existe essa relação, Walter, de lesão intestinal com endometrioma? Qual é ela e qual é o principal local de acometimento? Na verdade, o colega já falou exatamente a origem, né? Normalmente vem do compartimento posterior e acaba realmente fazendo todo esse volume. A paciente, nesse caso especificamente, 40 anos, e tinha quadro de disquesia, ela relata dor à evacuação. A gente só tem que diferenciar um pouquinho de dor ao evacuar e dificuldade na evacuação. Tá? Às vezes elas confundem, a gente mesmo confunde, mas às vezes vem dor tipo cólica, como fosse uma dor pélvica da endometriose, né, a dor clássica. Mas existe também a dificuldade na evacuação, seja ela, né, na complacência do reto, no momento da evacuação, ou aquela sensação de plenitude na pelve, e a gente acaba colocando tudo mesmo no pacote. Mas normalmente a gente vê que é o marcador do paciente com endometrioma volumoso, e aí normalmente aquele que ocupa a pelve, né, de 8, 10 centímetros,
que ele seja sintomático, primeiro, o mecanismo de massa mesmo, de compressão, então você não vai ter aquela complacência natural do reto, e às vezes pela própria invasão, pela definição endometrioma volumoso, que ele realmente invade a parede lateral, especialmente do reto, ou até a compressão da parede anterior, dificultando essa complacência e realmente levando à disquesia. Também existe a própria parede, na pseudocápsula do endometrioma, fazer parte a parede anterior do reto, né? E aí você tem também, além do volume da parte de compressão, a própria invasão da parede do reto. Os pacientes com mais de 40 anos não é consenso, mas normalmente quando elas são bem sintomáticas ou existe uma idade mais avançada, ou já tem algum outro fator que leva você a pesquisar um pouco melhor a história dela, a gente já pede a colonoscopia. Normalmente a gente já vê um certo grau de compressão, então isso também favorece você já um pouco mais armado para uma cirurgia dessa paciente, ou se ela realmente já tem, que é a grande minoria, invasão da mucosa submucosa, que aí a gente já sabe que é um prognóstico ruim durante a cirurgia. Agora eu vou começar a botar a lenha na fogueira, certo? Essa paciente voltou, depois que ela descobriu a endometriose, ela começou a se atentar mais às questões álgicas, né? Com muita dor, muito ansiosa, já tinha engordado um pouco mais, porque, enfim, começou a ter uma compulsão alimentar. E está na nossa frente para a gente decidir ou não sobre algum procedimento cirúrgico, não cirúrgico, se faz antes ou não de uma FIV. E aí eu queria perguntar para o Sidney, né? Assim, a gente tem ali uma endometrioma de 7 centímetros, se eu não me engano, com hormônio antibileriano de 1,8 e uma contagem folículo antral de 8. Então, e mais ela tem esse comprometimento ureteral associado. Então, a gente espera uma FIV ou faz a cirurgia antes? O que você acha sobre esse caso? Bom, inicialmente eu queria parabenizar o evento, já está na sua 3ª edição. Fico muito grato por ser convidado. Esse caso é um caso bem interessante para a gente discutir. E vou voltar para o começo do caso, se você me permitir. Sim. A gente precisaria avaliar a dor nociplástica dessa paciente, então um quadro álgico de quanto tempo essa paciente tem dor e avaliar se ela não tem alguma dor nociplástica que precisa ser tratada com neuromodulação ou algumas outras coisas. Paciente de 40 anos, infértil, tem que lembrar de adenomiose. Eu acho que eu vi na ressonância alguma heterogeneidade do miométrio, né? Talvez alguma coisa de adenomiose, que está muito implicada na infertilidade e na dismenorreia. A gente sabe que 25% das pacientes têm adenomiose. Quando você tem endometriose, você vai para 60%. Não pode ser desprezado esses sintomas. Em relação ao caso específico, ela tem um antibileriano bom, mas já tem 40 anos. Eu acho que essa paciente, assim que ela quisesse engravidar, ela já deveria ter sido investigada quanto à sua fertilidade, não esperar 1 ano e pouco para já avaliar isso. Eu encaminharia ela para um colega para, idealmente, colher óvulos ou embriões prévio à cirurgia, porque a gente sabe que a indicação dela é cirúrgica pelo comprometimento do ureter. Idealmente, a gente teria que drenar esse rim, passar um duplo J, para ela poder fazer a FIV com tranquilidade, guardar seus embriões e aí ser submetida para uma cirurgia. Sabemos também que quando você aborda endometriomas grandes como esse, unilateral, você vai ter uma perda de reserva ovariana da ordem de 20%, 25%. Se for bilateral, mais de 40%. Isso é muito importante. Lembrando que mesmo uma reserva boa, como ela tem 40 anos, ela pode ter uma qualidade ocitária ruim. Então, idealmente, eu faria uma fertilização, se ela quisesse, e depois submeter a cirurgia. Se ela tivesse adenomiose, eu faria um ciclo de análogo do GNRH longo, no mínimo 6 meses, para fazer a implantação posteriormente. E, Fernanda, sobre essa história do tamanho, existe alguma correlação entre tamanho e dificuldade técnica ou complicações e, né, da própria punção, ou se a gente tem, não teria essa dificuldade, não existe essa correlação, e se existe, qual seria esse tamanho? E a outra pergunta que eu ia te falar certo, se ela tem uma indicação cirúrgica, por exemplo, por dor, mas ela tem um endometrioma pequeno, você abordaria? Tem algum tamanho específico? Existe algo na literatura sobre isso? Primeiramente, obrigada, Catiane, pelo convite.
Então, em relação à parte desses endometriomas pequenos, né, pelo final, do endometrioma pequeno, eu acho que, a depender da paciente, a gente poderia fazer um acompanhamento, mas em relação ao caso em si, como o endometrioma ele é bastante grande, e logicamente ele já tem indicação cirúrgica com a parte do ureter também, então acho que não tem muita discussão que realmente vale a pena operar. A gente já chegou a falar bastante sobre tentar colocar um número limite ali, a partir dali a gente sempre operaria essa paciente entre 4 a 5 centímetros. Existe também a relação entre os endometriomas e a transformação maligna deles, que é muito baixa, mas quando a gente tem endometriomas acima de 4 centímetros, a gente já tem cada vez mais uma porcentagem maior, chegando aí até mais ou menos uns 2%, em endometriomas maior que 8 centímetros. Então, isso é importante também de se considerar numa paciente que vai fazer essa abordagem. Então, acho que, em relação ao tamanho em si, pensando na benignidade, não, mas pensando na malignidade, isso talvez seja um fator que tenha uma diferença, sim. E a Gelli trouxe, né, essa revisão sistemática há pouco tempo, acho que foi 2021, se eu não me engano, e aí assustou um pouco porque veio um número de 3 centímetros, né? E aí eu queria que o Luiz comentasse um pouquinho sobre esse artigo de revisão que teve há pouco tempo, que justamente falava também um pouco sobre essa preservação ovariana associada. Cátia, hoje assim, a gente tem um grande armamento, eu acho que até no Brasil, mais a realidade é privilegiada em comparação com outros locais, que a gente pode acompanhar por outros sinais de forma de imagem, né? Temos aqui colegas que estão dando explicações maravilhosas aí do seu mapeamento. E esse número cabalístico, ele sempre vai ser cabalístico, né? Existem endometriose de 3 que pode eventualmente malignizar, eu particularmente nunca vi. E aí tem a questão fator idade, tamanho, que aumenta a sua chance, acima de 9 centímetros, depois de 40 anos, tem teoricamente uma chance maior. Mas aí vão entrar outros critérios ultrassonográficos para câncer de ovário em si, projeções, outras nuances ultrassonográficas que vão nos dar mais tranquilidade ou menos tranquilidade. Obviamente que muito me preocupa esses números, porque eu sei que grande maioria, e eu não critico, vai by the book. Acima de 4 opera, 4 em 1 opera, 3 em 9 não, vamos supor nesse sentido. E muitas vezes, assim, a cirurgia ovariana, você está preocupado com algo maligno numa mulher jovem, mas só que talvez para ela vai ser muito mais importante a questão da fertilidade. E a experiência em se lidar com uma cirurgia anexial, apesar de ser a cirurgia que você mais oferece para o seu fellow 1 a fazer, é aquela que não tem complicação intraoperatória, mas pode ter complicações a longo prazo que só têm efeitos deletérios que são muitas vezes irreversíveis e nos preocupa. Então, assim, eu questiono muito esses números cabalísticos porque depende muito, primeiro, no intraoperatório você não mede o tamanho, então você está avaliando a partir de imagens, e aí a qualidade do exame de imagem é muito definidor. Eu não tenho a menor dúvida que vocês operam com muito mais segurança por essa interação que vocês criam aqui e que vocês têm com seus radiologistas. Então, esse número me preocupa em passar isso para frente. 3,5 opera, 2,5 não. Muitas vezes você vai acompanhar um de 5. E talvez, por protocolos, você outros operariam. E nessa questão experiência, assim, muitas vezes eu me vi questionando. Poxa, assim, a gente tem um tempo de tarimbo em termos de cirurgia. Eu acho que se ela vai ser operada de toda forma, assim, se ela criou aquela empatia, relação médico-paciente, você a convence que pode seguir, seria o ideal. Mas algumas que ficam ansiosas com esse acompanhamento, sabe? 6 meses de acompanhamento piora a qualidade de vida, e esse eu acho que é o grande mote do tratamento da endometriose, na sua grande maioria das vezes. É melhor você operar com o cuidado reprodutivo do que cair no mundo. Então, não sei se te responde. Sim. Tem alguma imagem que você diz assim, Marcelo, não, realmente aqui eu vou ter uma dificuldade técnica e eu não vou conseguir, a cirurgia vai ser antes da FIV? Né? Tem essa imagem, se atingir tal compartimento, ou se tiver em tal lugar do trajeto da agulha,
eu não vou conseguir fazer a coleta, então já caminho para o colega para operar antes da coleta. Existe isso? Então, assim, Cátia, a gente da reprodução, a gente sempre a máxima coletar antes da cirurgia, né? No procedimento em si, como a paciente está sedada, a gente consegue empurrar esse transdutor, vem com a mãozinha no abdômen, traz esse ovário para perto de você. É lógico que, como o Luiz falou, cada caso é um caso, né? E no momento da punção, eu sempre fico olhando na janelinha do lado para minhas embriologistas. Já vieram quantos? Né? Porque às vezes você vai começando a chegar, às vezes é um ovário muito aderido, tem alça ali do lado e tudo, e você fica vendo aquela imagem gasosa lá das alças, você diz, não, aqui não é meu métier, né? Tinha que chamar o Valtinho para funcionar a alça. Então, eu fico olhando do lado, como é que está aí? Não, o doutor Vieram já tem 8, né? Eu disse, gente, então vamos parar por aqui, né? Eu acho que é o ideal, às vezes, você esperar a paciente depois acordar e conversar. Olha, vieram 5, a dificuldade técnica foi muito grande, eu acho que talvez valha a pena a gente fazer um novo estímulo antes de ir para a cirurgia. Até me impressionou esse antimileriano dela de 1,8 com 40 anos com endometrioma, né? Eu, lá na clínica, os meus antimilerianos é 0, alguma coisa. Quando passa de 1, eu já estamos no lucro. Feliz, né? Então, assim, mas, mais uma vez, a idade é o fator mais importante, a qualidade ossária, né? A gente vê muito no laboratório, só para vocês terem uma ideia, gente, do número de embriões que a gente faz no dia 1, até o estágio de blastocisto, que hoje a gente praticamente só transfere em blastocisto, a gente tem uma perda de 40% a 50% de embriões. Então, é muito grande. A gente começa lá de cima e vai afunilando, 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 e chega no final com aquela cara de tristeza para a paciente, mas, infelizmente, a gente tem que enfrentar de frente, né? E a gente nota na endometriose, e aí, Luiz, foi a tese de doutorado da sua amiga de infância, que é minha esposa, as coincidências da vida, né? O Luiz é de Uberaba, minha esposa é de Uberaba, e foram colegas de infância, né? E ela vinha hoje, mas acordou super gripada, não conseguiu vir, estava super triste. Nossa, eu não vou ver o Luiz de novo. Vou voltar para São Paulo, já que eu não vou ver. E aí, o doutorado da Lu, ela mostrou o seguinte, ela comparou ósseos de pacientes com endometriose, de pacientes sem a doença, e utilizou um microscópio, que não é um microscópio que a gente utiliza para classificar o ósseo se está maduro ou não. Ela utilizou o microscópio de polarização. Então, ela via, de fato, o fuso meiótico. Então, só para vocês terem uma ideia, quem não é da área, o ósseo que a gente quer ou é o ósseo que está em metáfase 2. Então, quando ela utilizava esse microscópio que via, de fato, o fuso meiótico, as imagens são lindas, você vê aquele fuso lá que a gente vê nos livros de biologia ali do ensino médio, e ela mostrou que vários das pacientes que no microscópio comum você via como um ósseo maduro, na verdade ainda estava num grau de desenvolvimento meiótico anterior. O problema é que quando você utiliza isso, você inutiliza o ósseo, então é só para pesquisa. Porque lá em Ribeirão na época tinha um protocolo que você só injetava 7 oócitos maduros para cada paciente. Os excedentes iam para pesquisa, até por questões de não tinha mais onde colocar tanto embrião para guardar. Então, ela utilizou esses parâmetros. Então, de fato, o que eu levo isso para a minha prática clínica? Paciente com endometriose, às vezes, eu dou uma esticadinha a mais. Aquela que já está, o folículo ali está de 20, mais ou menos, eu levo até uns 22. E ela falou de queixas álgicas, né? E a gente está preocupado com a endometriose e essa associação com a fertilidade, 40 anos, apressado. Mas eu queria perguntar para a Dani, assim, o que a gente pode fazer de imediato para essa paciente, para essas crises álgicas dela, corroborando um pouquinho o que o Sidney falou. A principal é a avaliação dessa paciente do quesito dor pélvica, né, das questões faciais e miofaciais associadas. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. É de extrema importância, principalmente para mim, que faço parte da terapia da dor, escutar e ouvir a avaliação de vocês assim, de forma bem individualizada. Afinal, a gente não consegue fazer o tratamento da dor de forma isolada, é impossível, né? Então, a gente tem aqui, resumidamente, uma paciente de 40 anos, com dispareunia, disquesia e uma dor que ela
pelo que eu entendi do caso, seria cíclica, né? Então, toda vez que o paciente chega para uma primeira avaliação na terapia da dor, a gente tem que primeiro tentar identificar que tipo de dor esse paciente está apresentando. É uma dor visceral? É uma dor mal localizada? Uma dor miofacial, onde o paciente tem um trigger point, na avaliação física é alterado? Ou é uma dor neuropática, onde vai ter uma determinação mais bem localizada, um dermátomo delimitado, uma queixa de hipoestesia, formigamento. E aí, outro fator bem importante que me chamou no caso é a cronologia da dor, né? Então, se eu tenho uma paciente que apresenta dor acima de 3 meses de evolução, que não foi resolvido, essa paciente eu já posso classificar como uma paciente que tem dor crônica, tá? E aí, muitas vezes, é uma queixa muito comum. A paciente chega no consultório e diz: doutora, eu tomo analgésico simples, anti-inflamatório, dipirona, e não resolve minha dor. Passa momentaneamente e não resolve. Porque aquela dor é uma dor crônica e o tratamento é diferente. Então, eu tenho que quantificar essa dor, classificar esse tipo de dor e ver os fatores de melhora e piora para tentar traçar a terapêutica mais adequada. E aí, outro fator bem importante é que essas pacientes que têm dor crônica, muitas delas evoluem com um fenômeno chamado de sensibilização central, né? Onde elas vão ter uma percepção muito mais amplificada da dor. Então, muitas vezes, estímulos que não causariam dor nessa paciente com dor crônica, ela vai ter bastante dor, tá? E aí... corrobora um pouco com o que ela fala, né? Porque ela voltou com um nível de estresse alto, com uma piora da dor, né? É exatamente então, isso. Essas vias são parecidas, né? Tá, então, e aí as pacientes têm exatamente os fatores de gatilho, né? Por isso que quando a gente faz a terapia da dor, a gente não pode ver só a dor em si, a gente tem que ver o estilo de vida da paciente, certo? Então, é uma paciente que tem boa qualidade de sono, então, assim, já é descrito que pacientes que não dormem bem, eles têm uma maior tendência a ter dor musculoesquelética. Então, eu tenho que ter uma paciente que dorme bem. Labilidade emocional, o estresse, a ansiedade, né? Então, assim, é fator gatilho de dor, né? A falta de exercício físico, a alimentação com alimentos pró-inflamatórios. Então, você tem que ver a paciente de um contexto geral, né? Até para você conseguir tratar da melhor forma, tá? E aí, dentro do tratamento da dor, existem inúmeras coisas que você pode fazer, né? Desde o tratamento medicamentoso, e aí, naqueles casos mais refratários, a gente pode também fazer as intervenções, né? Infiltração com ultrassom em nervos periféricos, infiltração de gânglio ímpar e hipogástrio superior através de radioscopia, né? Nos casos mais refratários. Então, assim, tem uma gama de procedimentos que a gente pode fazer para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. E um deles é a físio, né? Eu queria que a Isabela falasse um pouquinho sobre essa abordagem da fisioterapia na dor crônica facial das pacientes com endometriose. Bom, mais uma vez agradecer, né, o convite de estar aqui hoje, um dia super especial. Como a Daniela já colocou também, na fisioterapia a gente faz uma avaliação inicial com basicamente todos os dados que a Dani acabou de colocar e vamos trabalhar em cima dos nossos achados, né? Então, na fisioterapia a gente vai trabalhar muito nos aspectos miofaciais de dor. Essas pacientes muitas vezes apresentam hipertonia de assoalho pélvico, bastante importante, comprometendo os sintomas urinários, intestinais e com queixas sexuais também, como é o caso da nossa paciente, que já apresenta essa dispareunia. Provavelmente uma dispareunia de profundidade, mas com a evolução do caso, ela provavelmente tende a apresentar também uma dispareunia já superficial, vai entrar no ciclo da dor, do medo. Então, nós vamos trabalhar diante desse contexto que é biopsicossocial da dor, né? Então, a gente tem que avaliar todos esses aspectos e trabalhar muito a respiração dessa paciente, técnicas de conscientização corporal, perineal, avaliar e trabalhar em cima dessa postura, porque são mulheres que têm uma dor crônica, acaba alterando esse padrão postural numa tentativa de melhorar esse processo álgico e, por vezes, alonga certos músculos demasiadamente, encurta outros, então a gente vai estar atuando nesse processo. Muitas vezes utilizamos também estímulos elétricos para sacral ou até mesmo em região perineal para trabalhar os grupos musculares específicos, que cada caso vai ter
um específico, Um associado, específico, né? E essa paciente foi ao Marcelo e congelou dois blastocistos. E aí eu queria chamar agora a Isadora, que é ginecologista pela Maternidade Escolar Assis Chateaubriand, e ela terminou o fellowship no Instituto Salvador de Educação em Cirurgia Minimamente Invasiva. Inicialmente, né, a gente fez um inventário da cavidade e aí viu que tinha esse endometrioma mesmo no ovário esquerdo, que fazia um bloqueio de fundo de saco posterior, né, pegava ali o uterossacro, pegava a fossa, e aí inicialmente fez a liberação ali do sigmoide, aí vai fazer a ureterólise. Aí realmente está fazendo aquela aspiração do conteúdo achocolatado do endometrioma, que até foi citado, né, na discussão, que de início já ocorre, né, ele libera, e aí liberou ali da fossa ovariana, e agora está fazendo a exérese desse peritônio da fossa ovariana, que estava realmente todo acometido. E tinha uma aderência maior, realmente, no ureter. Não chegava a ser uma lesão mesmo no ureter, mas esse peritônio estava bem aderido, realmente foi uma dissecção um pouco mais difícil, né? Estava mais... Estava dilatado, pouquinho dilatado. não chegava a ter realmente hidronefrose, mas tinha um pouco hidronefrose grave não tinha, mas hidronefrose tinha um leve. pouco de dilatação. E aí, fazendo essa dissecção, né, e fazendo a retirada em bloco, né, da lesão ali de toda a fossa ovariana, do uterossacro, aí a gente vê próxima à uterina, dá para visualizar bem, aí tem que ter o cuidado nesse momento, né, da dissecção para não ter a lesão da uterina. E aí agora, abordando o lado direito, fazendo a ureterólise, para também fazer a dissecção desse peritônio da fossa ovariana direita, que também estava acometido, menos que no lado esquerdo, porque tinha a questão do endometrioma, né, que fazia aquele bloqueio no lado esquerdo. Mas aí está fazendo essa dissecção. E aí é fundamental, né? Mais uma vez, a gente até já citou nas outras cirurgias, mas essa tração e contratração, né? Para conseguir fazer essa dissecção da forma adequada. E aí a gente visualiza aqui que o ureter está lateral, a inervação também está lateral para poder preservar, né? E aí vai fazendo essa dissecção para retirar o peritônio que está acometido. E aí, novamente retirando em bloco, né? O peritônio da fossa ovariana e o uterossacro. E tinha o reto, ele estava um pouquinho aderido ali no uterossacro, não chegava a ter uma lesão mesmo, mas aí a gente foi liberando, né? Retirando essa aderência. E a importância desses marcos anatômicos, né, Isadora, em relação à inervação, né, principalmente ali a veia uterina profunda, como a gente falou da outra vez. A gente sabia que estava, assim, como estava acima, né, era uma dissecção assim, mais superficial, a gente estava preservando, né, a inervação. A lesão em toros. E aí fazendo a retirada da lesão em toros. E aí também tinha o septo, que estava um pouquinho acometido, foi retirado e foi mostrado. E aí tinha essa lesão também no ligamento largo anterior direito, que foi retirada. E aí mostrando a exérese da lesão. Que era mais superficial, né? Não chegava a ser uma lesão tão grande, né? Era mais superficial, mas realmente acometia e aí foi retirado. E aí no ligamento largo anterior esquerdo também tinha uma lesão pequena, mas foi retirada. E no posterior também, né? Que vai mostrar... eram lesões menores, mas tinha a importância e o cuidado com a trompa, né? Essa paciente que tinha o desejo da fertilidade, é uma lesão que era um pouquinho mais próximo da trompa, e aí tinha que ter esse cuidado. E agora fazendo a oforoplastia, né? Separando, né, a cápsula do cisto do parênquima ovariano, e aí a gente está fazendo essa dissecção com a tesoura, evitar o uso de energia, né, o mínimo possível, justamente para preservar o parênquima, evitar perder folículos, né, e aí terminando, e no final a gente faz uma sutura contínua desse ovário, que também para evitar o risco de recorrência, né, a sutura, nos casos das oforoplastías por endometrioma, ela é indicada para evitar recorrência. E a aderência, né, na fossa. E aí mostrando o aspecto final, né, da cavidade com a oforoplastia
e a retirada das lesões que estavam acometendo o compartimento posterior e o anterior. E aí eu queria passar para a Mônica, porque uma coisa que eu aprendi com os Kondo, os dois, com os Kondo, foi que endometrioma pequeno é que é ruim, o grande é mais fácil da gente tirar. Você concorda, Mônica, que é mais fácil, porque você tem essa identificação melhor das fases, né, desse endometrioma? Sim, isso não tem dúvida nenhuma. Né? E até porque quando o endometrioma é muito pequeno, uma paciente que tem uma baixa reserva ovariana, você ficar abrindo parênquima, eu acho que não tem condição. E em relação aos endometriomas um pouco maior, à medida que você vai, né, despegando ele da fossa ovariana, ele próprio, ele já vai abrir uma janela e vai começar a drenar aquele conteúdo. Nesse momento, quando você abriu e está drenando aquele conteúdo do endometrioma, aí, às vezes é fácil de ver, né, o plano ali onde você vai pegar da cápsula, só que muitas vezes é necessário a gente fazer uma ampliação, né, desse ponto, dessa janela onde você já tem, né, aí você amplia com a tesoura, né, exatamente o que a colega falou, né, que quanto menor o uso de energia, melhor. E a partir do momento que você vai abrindo, vai chegar um momento que o plano ele vai se mostrar, vai ficar na tua cara, né? Então aí a partir daí a gente separa a cápsula do parênquima, né? Então não tem dúvida nenhuma que a abordagem de um endometrioma um pouquinho maior assim é muito mais fácil. Então, outra coisa também que tem que levar em consideração, eu não cheguei a fazer nenhum ainda, mas o William tem feito, a questão da alcoolização, né, de endometrioma, né, onde você faz a drenagem, coloca uma sonda Foley, aspira o conteúdo, colocando álcool absoluto, né, e isso acaba gerando enrijecimento, né, nessa cápsula. Então, eu não tenho experiência ainda para falar assim, eu própria, porque eu nunca fiz uma alcoolização ainda, mas pretendo fazer. Então, acho que futuramente, não sei o que vem por aí na abordagem de endometrioma. Sim. Era mais uma ponderação e uma pergunta para os colegas lá do Sul-Sudeste, como é que está lá a cirurgia robótica para esse tipo de... Rafael, você tirou a palavra da minha boca, rapaz. Você se acalma, que eu vou perguntar isso. Perdão. Por exemplo... Porque uma cirurgia complexa dessa, eu acho que seria bacana. Eu vou perguntar, vai ter essa hora. Que eu ia perguntar para você... Mil perdões. Eu vou perguntar para você primeiro sobre... Coloca ou não o duplo J nessas pacientes com hidronefrose leve e doença extrínseca, né? Só de compressão. Tá. A gente não vê a imagem do rim, mas dependendo do grau de hidronefrose, vale a pena a gente colocar para possível avaliação da função renal, para ver se realmente vale a pena esse trabalho todo de preservar o ureter, né? Caso o rim não tenha função, não faz sentido a gente perder um tempo cirúrgico na preservação do ureter. Tem trabalho mostrando que não tem benefício na lesão ureteral, não diminui a taxa de lesão ureteral colocar um duplo J prévio, né? Mas, assim, esses estudos que a gente revisou eram em cirurgia simples, esterectomia simples, outras cirurgias de menor complexidade que não essa, né? Aí eu acho que vai depender muito da expertise do cirurgião, depende muito das imagens que a gente tem. Cada caso é um caso, como a gente falou repetidas vezes aqui. Nesse caso, eu não vi a imagem do rim, mas eu acho que Era foi normal. o ureter bem, eu acho que até foi bem visualizado, bem tranquilo. Eu acho que o duplo J não atrapalharia muito. Em relação à questão da FIV, talvez atrasar um pouco a cirurgia, se fosse atrasar e tivesse um comprometimento renal mais importante, eu acho que valeria a pena, como o Sidney falou, colocar o duplo J. Mas eu acho que nesse caso não colocaria não, acho que foi muito bem abordado, não acrescentaria muita coisa não. Obrigada. E quase passando para essa, mas eu queria uma última, assim, em relação à recorrência de endometrioma, aderência e alterações tubo-ovarianas pós-cirúrgica pela aderência ali daquele compartimento posterior. Tem algo na literatura, eu vou passar para Fernandinha Oquita aí, alguma coisa na literatura em relação a isso, antiaderente, uso ou não de sutura, o que você tem aí a falar um pouco sobre essas taxas? Em relação à abordagem cirúrgica, assim, quando a gente fala da cistectomia, a taxa de recorrência ela é um pouco menor em relação a outras técnicas cirúrgicas, né? Pensando aí na ablação por laser de CO2 ou ablação com
com argônio ou plasma também. Então, ele acaba sendo uma taxa de mais ou menos 11%, 12%, a depender do trabalho que é analisado. Em relação ao uso de hemostáticos, eu acho que o Luiz talvez poderia me responder isso um pouco melhor, Sim. porque eu particularmente não sei esse dado assim específico. Eu acho que a informação, mesmo as vias de abordagem, escleroterapia, laser, cistectomia, tudo isso tem um pouco a ver com tamanho por dificuldades técnicas. Um cisto grande, você vaporizar toda a cápsula com laser é mais difícil. Escleroterapia vem com uma possibilidade. A recorrência entre laser e cistectomia, depois de 18 meses, é relativamente semelhante. A grande diferença é que com laser a recorrência ela é um pouco mais rápida. E muitas vezes, para a definição dessa conduta, o que eu tenho feito, mas aí não tem nenhum embasamento, é a informação dos colegas da reprodução, por exemplo, porque a gente tem uma série de questionamentos do papel do endometrioma na fertilidade. Então, tem alguns endometriomas que podem atrapalhar só pela sua presença, só que a gente não sabe qual que é esse. Então, por exemplo, o que eu converso com os meus colegas lá, para quem eu indico, e a gente sempre troca muita figurinha, a gente sempre vai pensar inicialmente a preservação ovariana, a criopreservação, óvulos, embriões, e eu levo muito em consideração a resposta daquele ovário para a minha decisão intraoperatória. Se não respondeu nada, eu acho que eu não vou fazer mal em fazer uma cistectomia, eventualmente. Posso até, talvez, no futuro, trazer um benefício. Não posso afirmar isso. Se respondeu bastante, eu vou ser muito mais conservador na abordagem daquele ovário, porque acredito que vou causar mais efeitos deletérios do que positivos. Mas, em termos de aderência e tudo isso, e eu acho que o modelo de estudo para isso é muito complicado para a gente ter essa resposta. Em relação ao endometrioma e o tratamento com a cirurgia robótica, né? A gente tem algum estudo que mostre essa superioridade ou não, técnica e preservação também de folículo, ou não temos ainda? É algo mais em relação ao que você sente de melhor ali na visão? Existem alguns trabalhos falando de uma melhora da taxa de gravidez em relação da cirurgia robótica, em relação à laparoscópica e em relação à diminuição de sangramento e tempo de internação das pacientes que são submetidas à à ofroplastia robótica em relação à laparoscópica. Eu particularmente não vejo muita lógica nisso, acho que até pela experiência que a gente tem nas duas cirurgias, dessa mudança do sangramento em si. Surpreendentemente, a maior parte das minhas endometrioses eu faço via robótica. Todas as outras partes, eu acho que realmente a visão ajuda muito, a facilidade de você, de repente, estar em uma lesão muito pequena, uma coisa mais delicada. A robótica ela ajuda bastante, mas para o endometrioma ovariano, como a gente tem uma limitação em relação às pinças, em relação à aspiração também, de você ter um auxiliar para aspirar, eventualmente quando vai ter algum sangramento, ou quando mesmo do líquido mesmo, do endometrioma que vai sair, eu particularmente acho a laparoscopia um pouco mais fácil de se fazer tecnicamente do que a robótica. É importante até, e foi uma coisa que com o tempo, assim, depois de alguma dificuldade, eu passei a tomar um pouco mais de cuidado na hora de pedir as pinças mesmo robóticas, é que quando a gente vai estar, então, com as duas pinças, seria uma bipolar ou a fenestrada ou a Maryland, né? E aí no outro lado estaria só com a tesoura. E no caso, para fazer o endometrioma, a gente precisa de uma pinça que tenha uma apreensão que seja adequada para a gente conseguir fazer um pouco dessa tração e contratração e abrir esse espaço de uma forma mais correta, né? Então, eu tenho a cuidado de pegar a bipolar fenestrada, porque ela tem uma tração melhor, né? E aí, sim, colocar o auxiliar para ter alguma pinça que consiga fazer essa troca, porque senão a dificuldade ali, como o endometrioma, a abordagem cirúrgica é muito dinâmica, né? Acaba sendo um pouco mais complicado ali, ao meu ver, fazer a robótica do que a laparoscopia mesmo. Sim. Posso só dar uma opinião respondendo ao Rafael? Tem muita publicidade errada lá, tá? Então, tem muita gente fazendo e dizendo que isso é o diferencial. Óbvio, é extremamente confortável, é gostoso, é prático, é factível, óbvio, você respeitando algumas questões, mas eu
eu fico um pouco temerário da forma como está se divulgando que com isso a cirurgia robótica fez, e não é. Sei que aqui temos excelentes cirurgiões que não necessariamente optam pela robótica como primeira via, e com resultados fantásticos e incontestes. Tudo bem de se fazer robótica, não vejo nenhum problema. Acho que talvez o curva de aprendizado para quem não está habituado para a técnica é mais fácil, mas aí tem que levar em consideração todo o conhecimento anatômico, preservação e conceito de tratamento. Mas me preocupa um pouco a publicidade que se faz disso e a forma como se faz isso, e não tem a contestação ao contrário, porque também não pode falar que é ruim, entendeu? Eu acho que é isso que você falou, Luiz, que assim, a robótica tem que ser vista como uma ferramenta, né? Que a gente tem que usar da forma adequada. Tem as coisas que são boas, realmente, mas tem também as dificuldades técnicas que podem acontecer aí em decorrência do que a gente tem à disposição. Bom, foi muito bem explicado. O que eu tenho lido sobre robótica para endometriose e para cirurgia ginecológica de maneira geral é que você não tem uma melhoria com a robótica, mas isso já é muito bom, porque a robótica é muito mais recente do que a laparoscopia. Sim. Então, se a gente tiver os mesmos resultados na cirurgia robótica por laparoscopia, e você vai ter o ganho da sua ergonomia e do seu conforto. Em via de regra, eu acho que a grande maioria das cirurgias a gente consegue fazer com muita facilidade por laparoscopia. A cirurgia robótica, ela se impõe mais nas cirurgias que exigem muitas suturas mais complexas. De todas as que eu fiz, a que eu achei que foi mais benéfica para a gente foi a fixação laparoscópica por robô. Fica muito mais fácil de você fazer, mas o resultado também por laparoscopia é semelhante. Talvez para cirurgias de endometriose mais complexas, aquelas cirurgias que duram muito tempo, com reanastomose de ureter, com diafragma, com nervo, em que tem um cansaço maior do cirurgião, parece que a robótica vai ter um papel de benefício, mas como o Luiz falou muito bem, a gente tem que ter muito cuidado com esse marketing que está sendo feito da robótica. Tá vindo novas plataformas, agora está vindo o Versus, já está aqui no Brasil, o Hugo, talvez isso consiga melhorar um pouco o preço, para que a gente consiga selecionar qual é a melhor paciente para a gente utilizar a tecnologia. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria abrir... Pode dizer. O que você falou realmente em relação ao tempo, de comparação de experiência, é muito importante. Quando começou a robótica na urologia, falava-se muito que era igual, operar aberta com robótica do ponto de vista de incontinência e impotência para a próstata. Mas o que eles estavam comparando? Estavam comparando os caras, já era muito top, fazendo prostaté com o pessoal que estava começando no robô. Então, o que é que eu falava para os pacientes? Cara, então eu que não tenho experiência, que eu estou começando, eu vou dar o mesmo resultado de um cara que opera há muito tempo. Pelo menos isso já é benéfico, né? Então, eu estou mais ou menos igualando todo mundo. Hoje, com a evolução da robótica na nossa área, já mostrou realmente benefício, tanto na potência quanto na continência. Isso é importante. E quando você falou do custo, realmente, para a robótica ainda é limitante para a gente, né? Mas eu perguntei mais em relação ao Sul-Sudeste, porque lá eles têm um acesso melhor, talvez o custo um pouco menor. E, na minha visão, eu acho que talvez se fosse o custo da laparoscopia, ou seja, o convênio pagasse, talvez todos nós indicássemos todos robótica, não sei. Eu acho que você até um limitante, a gente conversa muito no centro cirúrgico, que o limitante da gente indicar robótica hoje em dia talvez seja o custo, né? Mas eu acho que a tecnologia veio para ficar mesmo, eu acho que realmente sou entusiasta do robô, eu vivo falando, bora fazer. Mas realmente o limitante é o custo, né? Então, é uma coisa que tem que ponderar. Até essa paciente que a gente vai operar terça-feira, ela quis robótica, mas para fazer a nefrectomia total, não faz sentido eu agregar esse custo a ela, né? Talvez vá ajudar mais a Catiane do que a mim. Mas concordo com essa questão. O marketing também é importante, a gente... como é que eu posso falar? Ter cuidado com isso, né? Dosar bem o que vai falar, né? Mas pessoas de boa ética e tudo acaba tendo a tecnologia vem mais para ajudar do que mais para vir fazer marketing, no caso, o uso né? do critério, né? Acho que sim, tudo sim. que é usado com critério, com respeito e até com compliance com a própria paciente, né? Acho que você mostrar os resultados e ela ter esse poder de escolha associado, acho que é o mais importante. Eu queria abrir para a plateia, para a gente enriquecer mais ainda a nossa discussão. Temos pouquíssimos minutos, mas temos alguns. E queria ver se alguém tem alguma pergunta. Já estou olhando aqui para a Jordana, que ela ficou com o olho assim esquisito, querendo perguntar alguma coisa. O que é que você quer perguntar, Jordana? Eu fiquei na dúvida.
Kátia, eu e Mariana, a gente estava fazendo um salvata paralelo aqui, né? Durante Entendi. a discussão, porque a endometriose ela é polêmica. É. E aí, como você me chamou, agora eu vou expor a dúvida que eu ia deixar para a mesa de endometriose intestinal. Então deixe. Então tá. Eu sou daquela eu vou que embora, é sistemática. Eu sou sistemática. Não, Não, tá brinca, ótimo. então, vai falando, pode falar. Não, a nossa discussão nós estávamos nessa discussão tem 2 semanas, né, Sidney, em outro evento, que é a questão mesmo da paciente com infertilidade, que ela precisa abordar o endometrioma, mas ela é assintomática do ponto de vista intestinal. E aí existe uma discussão entre especialistas, assim, a abordagem da parte ginecológica separada da parte intestinal não é uma premissa da nossa equipe em Brasília, mas existem exceções para tudo. Então, a polêmica aqui, nossa, era para pacientes assintomáticas, próximas da menopausa, não necessariamente com infertilidade associada. Existe algum caso que a mesa ponderaria não abordar o intestino? É bem polêmico. É polêmico, eu gostei dessa pergunta. Totalmente. Eu acho que se você vai acrescentar um risco sem um benefício, né? Fala assim, eu sou contra fazer fertilização por qualquer motivo, questão religiosa. Aí você fala, então talvez valha a pena, porque vai aumentar um pouquinho a sua chance. O risco é esse, você topa, estamos no mesmo barco, pronto, decisão compartilhada. Mas eu não acho que... Eu entendo... É que a gente preceitua muito one-shot surgery, e eu acho que isso tem que ser o pensamento, mas é mais no pensamento de não fazer bobagem, assim, você não fazer um mapeamento e ter surpresas e não estar preparado para aquilo. Mas você não abordar algo que vai mudar a morbidade uma vez que não tenha sintoma relacionado, eu sou totalmente a favor. Um exemplo, tinha uma paciente que foi operar o apêndice, porque tinha uma endometriose suspeita, aquela grande diferenciação de tumor carcinóide, será que um dia isso acaba e a gente não precisa mais operar? Cheio, assim, endometriose intestinal, não abordei, está acompanhando desde então, super tranquila, mas foi muito conversado de antemão. Em poucas palavras, por favor. Em 4, como diria João Paulo. Não, eu também estou de acordo. Acho que paciente que tem alguma lesão intestinal ou outras lesões que elas são assintomáticas, é muito difícil a gente melhorar uma paciente assintomática, né? Então, eu acho que essa questão eu também deixaria sem operar essa paciente. Pelo que eu entendi, você falou ali de abordar o endometrioma e deixar a lesão intestinal, é isso? Na assintomática. Tá, porque ela não tem sintoma intestinal, Tem certo? sintoma nenhum, é? Tá. Eu estou totalmente de acordo, tá? Não querendo achar que não deve ser operada a questão intestinal, tá? Isso foi meu trabalho de mestrado, né? Nesse trabalho de mestrado eu avaliei a quantidade de fibras nervosas, tá? No centro da lesão, na periferia e na margem distal, tá? A quantidade de fibras nervosas, né, que tem no centro, por exemplo, você vai fazer um shaving numa paciente, né? O que você vai abordar? Você vai tirar a lesão ali. O centro da lesão, se bem que o nosso era lesões, tudo reto-sigmoidectomia, então eram lesões acima de 3 centímetros. Mas o que a gente pode observar? Que no centro da lesão não tinha nada de fibra nervosa, de 0 a 6. Na periferia, 276. E à medida que ia se distanciando da lesão, a quantidade de fibras nervosas, e tudo bem que tem um viés, levando em conta a anatomia intestinal. Então, eu acho assim, quando você vai abordar uma paciente onde o que melhora realmente o sintoma dela, a questão álgica dela, no meu ponto de vista, assim, eu me questiono, é o processo inflamatório que essa paciente tem no peritônio. Então, quando você vai abordar, vamos supor, uma endometriose intestinal, você não vai só tirar o nódulo de endometriose, você vai fazer a ressecção de toda a lesão peritoneal, né? Então, aquele processo inflamatório, que toda menstruação inflama, sangra, né? Cicatriza, fibrosa todo mês, aquilo ali vai deixando de existir, a paciente, obviamente, eu acho que ela acaba melhorando, né? Mas às vezes até pela ressecção das lesões mais superficiais e não necessariamente intestinal. Eu vou precisar terminar essa mesa. Infelizmente, eu não vou conseguir ouvir todos, mas vamos continuar com essa mesma discussão da endometriose também intestinal, né? Porque, enfim, todas têm alguma coisa de abordagem intestinal associada. Mas eu queria agradecer a todos da mesa, assim, foi um momento muito agradável com todo mundo, amigos queridos de todo o Brasil e daqui.